E a gente começa esse giro de notícias informando que o Ministério da Saúde declarou emergência de saúde pública para combater a falta de assistência sanitária da população no território Yanomami. Técnicos da pasta resgataram na semana passada ao menos 8 crianças em estado grave. A situação está mobilizando autoridades e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, juntamente com o ministro da Defesa, Flávio Dino, foram a Roraima acompanhar de perto a situação. E para entender melhor o que está acontecendo junto aos povos Yanomamis, trouxemos ao meio-dia em Brasília o indígena Dario Copenhaua Yanomami, que já está aqui com a gente, que vai explicar como está a situação. Tudo bem, Dario? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, obrigada por vir ao meio-dia em Brasília. Dario, eu já começo perguntando justamente isso. Como está a situação atualmente? Como é que vocês estão enfrentando isso nesse momento? Sim, boa tarde novamente, ouvintes, né? Bom, eu queria, assim, resumidamente falar sobre a situação do meu povo Yanomami e Ecuana. Fica norte do Brasil, estado de Roraima, fronteira com Brasil e Venezuela. É importante a sociedade brasileira ouvir-se, e como eu sou da vice-presidente da Roducar Associação Yanomami, já fez 4 anos atrás, alertando o Estado brasileiro, governo federal, governos estaduais e governos federais. Então, isso hoje, como uma situação do meu povo, uma situação muito, como palavra mais usada, a saúde Yanomami está genocida. É uma grave que está acontecendo e nós estamos muito preocupados com a situação do povo Yanomami hoje em dia. Eu queria dizer, na terra Yanomami, temos vetores muito perigosos. A sociedade brasileira já tem um conhecimento nacional e internacional. O mundo inteiro reconhece um problema do meu povo Yanomami e Ecuana. E nós temos presença bem forte, garimpo ilegal, uma destruição natureza, e também os nossos principais rios são contaminados por mercúrio. Isso é uma crise sanitária desumana que está acontecendo no meu povo. E cada vez mais está entrando a Covid-19, também está entrando de malária, de aumento de desnutrição e aumento de garimpo ilegal. Então, isso é um resultado que está acontecendo hoje na terra Yanomami. Há resultados invasores na terra indígena Yanomami, a presença dos garimpeiros, são mais de 20 mil garimpeiros que nós estamos falando 4 anos atrás. Então, isso é um resultado que está acontecendo hoje. As nossas crianças, cada vez mais, estão morrendo há muitos anos. Os governos anteriores, governo não responsabilizou o povo Yanomami e Ecuana. O Estado brasileiro está isolado, por isso os nossos crianças, idosos, jovens, moças e as crianças cada vez mais estão morrendo. Uma situação muito alarmante, uma situação muito preocupante. Então, isso vocês estão vendo nas redes sociais e nas mídias. Então, isso falta a responsabilidade do governo brasileiro, o governo regional e governo nacional para proteger o meu povo Yanomami e Ecuana aqui no estado de Roraima. Dario, um questionamento que tem sido muito comum é: vocês notificaram o governo federal, houve a notificação, mas a situação era desconhecida, inclusive nas redes sociais, era desconhecida também junto à imprensa. Vocês tentaram também acionar a imprensa, tentaram divulgar essa situação por meio das redes sociais para tornar isso público? Bom, então essas informações que está caindo na imprensa, porque isso é uma repercussão muito grande, né?
e a gente, algumas lideranças, como o colega, o vice-presidente, a presidente Conselho Indígena de Roraima, o presidente Conselho Distrital Yanomami Icuana, ele responde quase 30 mil Yanomami, e ele está na frente demonstrando nas redes sociais esses fotos, imagens, para chamar a atenção da sociedade brasileira. Então, isso que a gente está organizando e demonstrando as detalhes, mais informações concretas. Então, isso a gente chamou a atenção da sociedade brasileira para eles entenderem o que está acontecendo na terra Yanomami. Então, essas imagens são realidade, são verdade, que nas aldeias são mais afetados, como comunidade, região do Chitei, comunidade do Romoche, Parafuri, Arataú, Parima, Icaianaú e Catrimaniú. Essas regiões são mais afetadas, onde a garimpa ilegal mais forte e a desnutrição chegou bastante, e as regiões são mais destruídas da garimpa ilegal. Então, isso, informações, as imagens que está repercutindo no mundo inteiro. Então, isso a gente está fizemos chamar a atenção da sociedade brasileira. Dário, a gente tem, inclusive, vamos tentar colocar para vocês daqui a pouquinho imagens. Foram imagens muito fortes que chocaram o país durante o final de semana. Situação que a gente não esperava, não aguardava enquanto brasileiro, que nos entristece enquanto brasileiro saber que existem outros brasileiros em situações parecidas que realmente chocam. A gente sempre tenta, quando a gente pensa em fome, miséria, desnutrição, a gente sempre remete a outros países, exclui o Brasil dessa situação. E quando a gente viu essas imagens que chocaram o país durante o final de semana, realmente foi impactante, foi uma situação que deixou todos os brasileiros bem consternados, bem tristes. A gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês. São imagens fortes, de fato, e que nos entristeceram enquanto brasileiro, enquanto cidadão. Pode soltar para a gente, por gentileza, Matheus? São imagens bem fortes. Agora, Dário, só nos explica, essas imagens são imagens de indígenas que estão mais afastados de onde você está nesse momento, já que o território é grande, né? Não é um território pequeno. São quantas aldeias que estão juntas aí? Como é que você pode definir para a gente como é que está a situação? Já que é um território grande, existem quase 30 mil pessoas que vivem aí junto. Pode explicar para a gente, por gentileza? Bom, essas imagens são no território estado de Roraima, né? Região do Surucucu, região do Auaris, região do Catrimani. Então, essas imagens, as crianças desnutridas, né? Que foram mais impactadas, quase toneladas de garimpeiros ilegais, foram destruídas, foram pegados de ouro, de cassiterita, na região do Chitei. Chitei, uma situação muito alarmante, preocupante, uma situação muito vulnerável, desumano. Então, essas imagens são resultado do garimpo ilegal. Garimpo ilegal destrói, que mata a ser humano, que mata a natureza, que mata os rios, que mata as crianças. Então, isso é resultado. Queria, assim, esclarecer um pouco isso. Nós, Yanomami, não estamos morrendo de fome. Porque a presença da garimpo, quase 4 anos, a garimpo está presente. Por isso, esse é resultado. Falta de medicamento, falta de profissionais, falta de responsabilidade do governo federal. É um compromisso, é um dever, o Estado brasileiro, somos cidadãos brasileiros, somos povo originário, somos povo Yanomami. Então, isso é uma responsabilidade do Estado.
qualquer cidadão brasileiro, o Estado brasileiro pode cuidar o povo indígena, povo da cidade, povo da não indígenas. Então, isso eu queria deixar bem claro. E essas imagens, os nossos parentes estão parecendo, as crianças estão parecendo, não são isolados. É um território demarcado, fronteira com Brasil e Venezuela. Tem assistência, sim, mas são 37 polo-bases, são postos de saúde para cuidar os nossos parentes, as crianças, cuidando nas aldeias. Mas, hoje em dia, são 8 postos de saúde são fechadas por ameaça de morte dos garimpeiros ilegais. Então, isso é um problema, o erro que está acontecendo. Falta dos profissionais cuidarem, falta de segurança das crianças, onde está acontecendo essas imagens na comunidade e na região do Chitei. Lá na Chitei é garimpo, presença fortemente, tem muito garimpo perto na aldeia, tem centenas de garimpeiros estão trabalhando, destruída os rios, aonde as crianças tomam água e aonde os moças estão tomando água, aonde os jovens e idosos estão tomando água, são totalmente poluída de mercúrio, cheio de malária e cheio de doenças, cheio de alcoolismos. Então, isso o resultado que está acontecendo, meus parentes que estão desnutridas, muitas doenças. Então, isso é uma responsabilidade do governo federal e todo mundo. Então, as imagens são muito impactantes, é uma situação muito grave. E agora, o povo brasileiro tem que mobilizar, retirar os garimpeiros imediatamente, e isso futuramente vai salvar as nossas crianças. Dário, falei certo agora, né? Estou errando aqui desde o começo. Só para deixar claro, há informações de que alguns garimpeiros bloquearam pistas de pouso, porque em algumas comunidades só é possível chegar assistência à saúde por meio de helicópteros ou barcos. Foi isso que aconteceu mesmo? Pistas de pouso foram bloqueadas e os indígenas não tiveram acesso a profissionais de saúde, o que gerou essa situação aí? Bom, alguns postos de saúde realmente são destruídas, como o Romoche, Ixitei e Caianaú. Essas regiões são mais impactados por ameaça dos garimpeiros, ameaçaram os profissionais, também aliciaram de troca de ouro, também desvio, remédios, desvio de medicação. Então, isso aconteceu vários problemas. Então, por isso, os postos de saúde foram fechados. E como um exemplo que repercutiu na mídia, o Romoche, por exemplo, quase 600 populações de Yanomami foram correndo risco, tem mortes. Então, esses garimpeiros tomaram conta, posto de saúde, e depois eles tocaram fogo, e depois culparam o IBAMA, tocou fogo, posto de saúde. Isso é mentira. Então, isso, garimpeiros ocuparam a pista de pouso na terra Yanomami. E no Romoche também ocuparam a pista de pouso, maquinários, tudo. Então, isso, os profissionais de saúde foram correndo risco de ameaças de morte. E também no Caianaú quase 8 vezes foi fechado, porque os garimpeiros usaram pista de pouso por dia. Então, isso foram abandonadas. Então, por isso, a assistência e saúde foram corrompidos, foram assim desassistidos, e meus parentes foram abandonados porque os garimpeiros ficaram posto e bloquearam a posto de saúde e assistência para chegar, para atender os nossos parentes. E também os profissionais de saúde ameaçaram os garimpeiros e apontaram a arma e, ameaçaram o helicóptero, ameaçaram os profissionais, porque foi muito assim, as imagens, algumas
denúncias. Então, isso os garimpeiros ameaçaram, por isso os profissionais não conseguiram chegar nessas localidades que está acontecendo a grande e impactantes imagens. Então, isso faltou bastante isso. Então, falta de abandono, o posto de saúde, e por isso a situação agravou bastante. Agora, uma fala sua que me chamou a atenção, você mencionou que os Yanomamis não estariam morrendo de fome, sim pela falta de assistência à saúde. É isso mesmo? Então, sim, mas no parte do Amazonas, eu estou falando sobre parte de Roraima, onde tem a presença muito forte e garimpo ilegal. Eu vou falar Amazônia como região do Amazonas, aonde não tem garimpo, as crianças estão saudáveis, as lideranças estão trabalhando e cuidando os seus filhos. Então, isso a gente não pode, assim, prejudicar a imagem do povo Yanomami e falando como mídia, os Yanomami estão passando fome. Isso não é verdade, tá? Porque o meu povo tem as roças, tem as comidas, tem as crianças que estão saudáveis, mas falta a assistência como malária, como diarreia, falta de medicação, falta de profissionais. Então, no parte do Amazonas e aonde não tem garimpo, as crianças estão saudáveis ainda. Aonde a presença dos garimpeiros tem muito, as crianças estão desnutridas porque a família abandonou, o parente, os pais ficaram mais concentrados dos barracões de garimpeiros, esqueceram seus familiares, esqueceram para roçar, e doeceu muito isso as mães, os pais, para poder trabalhar e para plantar seus roças. Então, isso é uma desorganização de chegada dos garimpeiros, a presença dos garimpeiros. Os garimpeiros deram muito de medicação, ou a medicação não, deram muito comidas, cachaças, drogas, cocaínas. Então, isso aconteceu, os seus parentes, as suas crianças foram desnutridas. Então, eu queria deixar bem claro isso, nas regiões de Roraima e aonde a garimpo muito presença, um resultado que está acontecendo hoje em dia. Dario, só para quem está nos assistindo entender, os garimpeiros cederam essas bebidas, comida para os povos indígenas, foi isso? Sim, então os garimpeiros, quando eles chegarão, eles vão estar comida, resto de comidas e bebidas, como cachaça, como drogas. Então, os garimpeiros estão aliciando os nossos parentes, os lideranças e os jovens, as mulheres. As mulheres, eu não sei se vocês têm experiência, vocês têm conhecimento disso, 4 anos atrás, as nossas crianças, nossas mulheres foram estupradas nas barracões de garimpeiros. Então, isso, vários sérios problemas que estão acontecendo. E na terra Yanomami, aliciamento de garimpo ilegal para os Yanomami é muito forte. Por isso, é esse o resultado que está acontecendo hoje em dia na terra Yanomami. Agora, mais um questionamento que eu tenho, a existência de garimpos em terras indígenas foi ignorada pelo governo de Bolsonaro? Bom, então, o governo Bolsonaro, ele extremamente apoiou a atividade de garimpo ilegal nas terras indígenas. Exploração, mineração nas terras indígenas. O presidente Bolsonaro, ele apoiou, reforçou, burrou os garimpeiros ilegais nas terras indígenas. Então, isso é um governo Bolsonaro que apoiou logísticas e os empresários como materiais e utilizando os garimpeiros legais nas terras indígenas. Então, isso, o governo Bolsonaro facilitou muito a entrada dos garimpeiros legais na terra Yanomami, especialmente em outros povos indígenas, como Mudurucum, como Caiapó, Yanomami, Raposa Serra do Sol e outras terras indígenas abriram as portas dos garimpeiros legais para explorar a riqueza
da mãe natureza. Então, isso é um apoio totalmente do governo Bolsonaro, sim. E quais são os próximos passos a partir de agora, Dário? O que é que vocês pretendem fazer? Quais são as iniciativas que estão sendo tomadas? A gente tem ciência de que, tem informação de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve junto com vocês. Foi sinalizado algum ponto de atuação nesse momento? Bom, nós tem uma estratégia e já enviamos para o governo Bolsonaro os nossos propostas, as nossas estratégias foram parados no gabinete, os amigos deles, né? E já caminhamos desentrusão garimpeiros legais na terra indígena Yanomami. Já caminhamos. Então, hoje, nós vamos aliar com o presidente, novo presidente da República do Brasil. Então, nós vamos colocar nossas propostas e caminhamos, entrega nas mãos, e o que já queremos e para poder assim salvar o povo Yanomami. E ele já veio aqui, ele já falou várias vezes na imprensa, nas televisões e nas redes sociais para retirar os garimpeiros legais na terra indígena Yanomami. Então, isso é uma proposta importante e nós, como povo Yanomami, nós temos proposta também para entregar e não é para retirar os garimpeiros 2 dias, não. Tem que ser continuidade, tem que ser uma proteção de proteção do território Yanomami, tem que ser articulação bases, tem que articulação políticas públicas, estaduais, federais, e os povos indígenas também acompanhar nesse processo de desentrusão garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, e podemos alinhar a proposta do governo brasileiro para tentar minimizar e coibir a entrada dos invasores na terra indígena Yanomami, porque é uma responsabilidade do governo federal, como nós, povos indígenas, sempre criticamos, sempre cobramos o dever, o Estado brasileiro, o compromisso do governo federal. Então, isso já nós vamos alinhar nesse retirar dos garimpeiros legais na terra Yanomami. Então, isso, o governo, ele já falou, ele quer retirar os garimpeiros, quer melhoria a assistência na terra indígena Yanomami, e nós estamos aqui acordando acontecimento de execução, o que ele prometeu, ele quer cumprir a sua palavra, mas como povo Yanomami, nós temos apoio e nossa estratégia para ele cumprir o que ele falou, a seu papel do governo federal. Dário, existe algum levantamento que comprova que houve um aumento realmente dos garimpos aí na terra Yanomami durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro? Nós temos, assim, estimação quase mais de 20 mil garimpeiros na terra indígena Yanomami. Isso a gente já contou vários, aonde os garimpeiros estão subindo, estão descendo, estão se organizando. Então, isso já nós temos nesse quantidade mais de garimpeiro, mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Isso já fizemos nosso mapeamento de locais onde estão crescendo, onde estão aumentando a crescimento de quantidade dos garimpeiros ilegais. Então, isso já temos mais ou menos essa a quantidade de mais de 20 mil garimpeiros na terra Yanomami. Perfeito. Dário, eu agradeço a sua gentileza de vir ao meio-dia em Brasília explicar para a gente a situação. Quando tiver desdobramentos, outros dados, outras informações relevantes, o meio-dia em Brasília está com as portas abertas para conversar e resolver a situação. De toda forma, fica aqui a minha solidariedade enquanto profissional, enquanto cidadã e principalmente enquanto brasileira aos povos Yanomamis. Obrigada. Igualmente para você, como eu sou representante da Rodocará Associação Yanomami, estou aqui à disposição para esclarecer, explicar, falar a realidade do povo Yanomami. Então, isso é importante, a sociedade brasileira se preocupar. Somos seres humanos, igual a vocês. Não temos diferença, não temos diferença do que os outros, somos seres humanos. Então, isso é uma situação muito preocupante. Eu sou como povo Yanomami, eu estou triste, eu sou de luto,
mas eu vou continuar na luta, na defesa a direito do povo Yanomami. Então, isso, informação não é de hoje. Há muitos anos, há 4 anos atrás, já avisamos a sociedade, principalmente o governo brasileiro, os governos regionais, que está gravando a sociedade, está gravando a problema do meu povo Yanomami. Então, nós vamos continuar falando isso. Então, isso eu agradeço a nossa conversa, né, a situação do meu povo, e nós vamos continuar à disposição para esclarecer.